Querido, eu sou o apóstolo Gutenberg Braga, do Ministério Verde, Visão Internacional do Reino de Deus, no bairro de Piedade, na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com você e gostaria de tomar alguns minutos da sua atenção, porque eu sei que Deus vai te abençoar de maneira muito especial através desta palavra. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre o propósito de Deus. No capítulo 46 de Isaías, nos versículos de número 9 a 11, o Senhor diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. A última parte do versículo 11 diz assim, o que eu disse, eu o cumprirei. Formei o plano e o executarei. Esse texto da palavra do Senhor nos fala de maneira muito clara a respeito do propósito de Deus. E é interessante que no versículo 9, Deus começa fazendo o que na verdade não é comum ele fazer em toda a Bíblia. Ele começa, na verdade, fazendo uma autodefesa ou uma autoafirmação de si mesmo como Deus. Ele diz, eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Por que Deus está fazendo essa autoafirmação acerca dele mesmo? Muito embora ele não tenha nenhum tipo de necessidade de fazer isso. É para nos mostrar que aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor designou, aquilo que tem a ver com o seu propósito, de fato, cumprir-se-á sobre toda a terra. Portanto, nós temos que entender que o propósito de Deus é o que vai subsistir, é o que vai prevalecer. Não há nenhuma garantia de que o meu propósito, ou talvez o seu propósito, prevaleça. De modo algum. Porém, há uma garantia de que o propósito de Deus se cumprirá, se estabelecerá. E uma outra coisa interessante com relação ao propósito de Deus é que o Senhor fala desde o princípio a respeito do fim. Então, nada o que vai ocorrer, nada do que está ocorrendo e nada do que ocorrerá tomará Deus de surpresa. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, já sabe exatamente como vai terminar todas as coisas. Deus é bem diferente de mim e de você. Nós, quando começamos algo, nós temos a expectativa, nós temos a esperança, nós temos o anelo, o desejo de que realmente termine bem. Porém, Deus, quando começa algo, Ele já sabe exatamente como tudo terminará. Então, já que Deus sabe como termina o fim, isso nos mostra que Deus tem a plena convicção e a plena segurança de que, de fato, o seu propósito permanecerá. Agora, um detalhe bastante importante acerca do propósito de Deus. Deus é espírito e Deus vive nos céus. No entanto, para que os céus façam a sua vontade, quem Deus usa lá nos céus para cumprir o seu propósito, cumprir os seus desígnios, cumprir a sua vontade? Evidentemente que são os anjos. Mas o propósito de Deus não vai ser estabelecido e prevalecer somente sobre os céus. Também vai ser estabelecido e vai prevalecer sobre a terra. Então, quem é que Deus quer usar na terra para poder cumprir o seu propósito?
saiba que na terra Deus não vai usar os anjos. Deus vai usar a mim e a você. Por isso é muito importante que nós conheçamos, que nós estejamos inteirados acerca do propósito de Deus. Porque Deus quer nos usar. Eu sempre tenho dito que o homem, o ser humano, ele na criação, ele foi criado como a menina dos olhos de Deus. Ou seja, aquilo que de mais importante Deus criou, o homem foi o que de mais importante Deus criou. Por quê? Porque Deus criou o homem, na verdade, para governar sobre tudo aquilo que ele criou. No entanto, o homem é importante para Deus. O homem, na verdade, é valoroso para Deus. Mas não se equivoque. Deus não depende do homem. Deus não depende do homem. Nós temos que entender isso de maneira muito clara. Por quê? Porque se eu e você, nós não nos interessarmos em conhecer o propósito de Deus, e se nós não nos dispormos a realizar a sua vontade, simplesmente Deus vai tomar outra pessoa e vai colocar no nosso lugar e vai usar para cumprir o seu propósito. Por quê? Porque o seu propósito vai prevalecer. A palavra do Senhor nos diz de maneira muito clara, no versículo de número 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo. Essa palavra, eu digo, ela é muitíssimamente importante. Essa expressão, eu digo. Eu entendo que quando Deus diz, eu digo, Ele está dizendo, olha, eu confirmo, eu reitero, eu determino. E o que é que Ele determina? O meu propósito prevalecerá. E farei toda a minha vontade. Deus é um Deus que determinou que o seu propósito prevalecerá e Ele vai fazer toda a sua vontade. E olhe mais, no versículo 11, o Senhor diz assim, o que eu disse, eu o cumprirei. Formei o plano e o executarei. Amado, o propósito de Deus tem a ver com o governo dos justos sobre a terra. Deus, quando criou Adão, segundo a sua imagem e semelhança, para governar a terra, veio Satanás e usurpou das mãos de Adão o governo da terra. Não pense você que tudo se perdeu. O próprio Deus disse para Satanás que a mulher daria à luz um descendente, e esse descendente iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, restaurar, restituir o governo que lhe foi roubado. Por isso, o último Adão, que é a expressa imagem do Deus invisível, ele veio para recuperar em nós a imagem de Deus, a semelhança de Deus, para nos reposicionar sobre a terra. Ou seja, para nos tornar retos, íntegros e justos, para que nós possamos governar essa terra. Não pense você que essa terra será para sempre governada pelos ímpios. Esta terra voltará às mãos daqueles aos quais Deus entregou no princípio da criação, aos justos, que somos eu e você. Portanto, isso tem a ver com o propósito de Deus. E eu quero abençoar a tua vida com essa pequena reflexão, dizendo para você, deixe o Senhor Jesus lhe tornar reto, íntegro e justo, para que Ele possa te posicionar em uma dimensão de governo sobre esta terra, para que você possa ser uma ferramenta, um instrumento para a restauração do reino de Deus e do seu governo sobre a terra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo e se você gostou, anuncie para outras pessoas que certamente serão também abençoadas por assistirem esse vídeo. Se você quiser fazer contato conosco, nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Piedade, no Ministério Verde, Visão Internacional do Reino de Deus. O nosso telefone é 021 3822 5857.
Deus te abençoe e um forte abraço em nome de Jesus.